se eu fosse para mundo de Boruto no corpo de Kavaki. Tudo começa quando eu estava em casa e recebi uma mensagem de um amigo que estava na rua. Então ele me disse que estava comprando um carro e me convida para dar uma volta. Então eu saio de casa, mas quando chegar na casa dele eu acabei vendo ele sendo assaltado. Então eu comecei a pensar em ligar para a polícia, mas então um dos assaltantes acaba me vendo. Então eu penso em correr, mas um deles atirar em mim. Então eu acabei sendo acertado. Então eu comecei a pensar em tudo que eu não fiz. Então eu fecho meus olhos lentamente, mas eu acabei sentindo alguém colocando a mão na minha cabeça. Então eu abro os olhos. Então vejo um homem com uma luz no rosto. Então ele me diz que não era para eu morrer ainda. Então eu fico com a cara do sem graça. Então eu pergunto o que vai acontecer agora. Então ele fala que vai me reencarnar em outro mundo. Então ele me pergunta em qual mundo eu queria. Eu falo que queria ir para o mundo de Boruto no corpo de Kavaki. Então ele me mais coisas se eu quisesse. Então eu falo queria os poderes dos membros da Akatsuki. Então queria também o karma. Então por último queria os 2 olhos do Neji, só que em um dos meus olhos. Então eu uma biju se ele pudesse me dar. Então ele me disse para eu ficar tranquilo que essa foi a primeira coisa que ele fez. Então ele fala que vai me mandar um ano antes da história original. Então uma forte acaba me chegando. Então eu acabo recuperando a minha visão. Então vejo que estava uma floresta. Então eu falo que vou treinar nesse um ano. Fim da parte 1. Parte 2. Depois de andar um pouco eu avisto Vila da Folha. Eu penso que estou há um ano antes história original. Falo que vou ficar perto da vila. Depois eu começo a procurar um lugar para dormir porque estava ficando de dia. Encontro uma área plana dentro da floresta e eu falo que preciso de alguma coisa para me proteger do frio. Então lembrei que Tobi tinha o elemento madeira, mas só que eu não sei usar nenhum jutsu mais. Mesmo assim eu tento usar, e aí eu começo a ficar tonto e desmaio indo para meu subconsciente, e lá eu me encontro numa caverna. Então eu avisto uma jaula com uma raposa de 10 caudas. Ela era toda branca com bolinhas de cor vermelha com uma linha também vermelha. Atravessando elas eu me aproximo dela. Ela me vê e falo que eu demorei muito para ver ela. Eu me assusto porque ela tem voz de mulher. Ela fala que eu estou assustado. Eu que sim, mas eu falo que ela não tem aparência de 10 caudas. Ela fala que ela só tem 10 caudas, mas ela está no. Então ela me disse para abrir a jaula, mas eu falo que não sei como abrir. Ela fala que tem uma chave que está no meu braço. Então eu fico procurando. Ela começa a ficar com raiva de mim. Ela fala que é karma. Eu falo que não consigo ativar. Ela manda eu me concentrar. Então eu comecei a sentir um forte calor no meu braço. Eu ativo karma. Então ela manda eu colocar a mão na porta da jaula. Quando eu faço que isso, a porta se abre. Então ela começa a se desfazer em um fogo rosa. Ela aparece mais uma forma humana, mas quando eu a vejo, a aparência dela era da Mulher-Aranha que Tanjiro matou. Mas eu não consigo falar nada, e ela falaria que ia liberar os poderes dos membros da Akatsuki. Ela me daria beijo que eu acordaria. Então eu tento usar o estilo madeira. Eu consigo e construir uma cabana. Eu entro e me deito e vou dormir. Próxima parte sairá em breve.